Vantagens em Cristo. Digno é o Cordeiro. Texto selecionado. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Apocalipse 5, 12. Observar o memorial é uma das poucas cerimônias que Nosso Senhor nos pediu para guardar. No entanto, fazemos isso não só por obediência, mas também porque percebemos o privilégio de honrar alguém tão grande que até os anjos gritaram as palavras do texto acima. Por causa de seu amoroso sacrifício, temos o privilégio de homenageá-lo formalmente a cada ano no simbolismo do memorial. Em tudo o que fez e em tudo o que disse, Jesus nunca apontou para si mesmo. Seu propósito era dar glória ao Pai em cada parte de sua vida. Ele deixou um grande legado. Ele um dia será um modelo de fé e obediência para toda a criação. O apóstolo Paulo descreveu assim seu humilde serviço. Embora estivesse na forma de Deus, não cogitou a usurpação de se assemelhar a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito à semelhança dos homens, e estando em condições de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte na cruz. E, portanto, Deus o exaltou supremamente e concedeu-lhe livremente aquele nome que está acima de todo nome, a fim de que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, e dos que estão na terra, e dos que estão debaixo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6, 11. Diaglote. Conhecer o plano de Deus nos ajuda a perceber que, por causa de Jesus, temos vantagens tremendas que nunca poderíamos esperar ter. Deus está agora disponível para os consagrados. O Pai Celestial é o brilhante Criador de tudo o que existe. Ele colocou as estrelas em seus cursos, e bilhões de anjos o servem dia e noite. Davi escreveu: Quando considero os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ordenaste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, 3 e 4. Seus poderes criativos são aprimorados por um caráter perfeito, em toda boa qualidade. O salmista escreveu novamente: Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Salmo 48, 10. Ou seja, as obras de suas mãos são dedicadas ao que é verdadeiro e bom. Isso vai além do poder criativo. Revela a beleza de um caráter divino, o quanto devemos ser gratos por quem ele é e pelo que fez. Apesar das imperfeições pecaminosas, o consagrado pode agora ter um relacionamento pessoal com ele. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Deus está no processo de adotar filhos e filhas espirituais. Devemos valorizar o pensamento de que ele agora pode ser tratado como nosso pai Abba. Romanos 8,15. O passar do tempo só aprofundará nossa apreciação dessa relação terna. O Espírito Santo de Deus. Ser filhos de Deus não é pouca coisa. Traz a presença do Todo-Poderoso para nossas vidas. Jesus prometeu que, quando deixasse esta terra, o Espírito de Deus seria enviado como Consolador e Mestre. Essa influência divina é vista nos ensinamentos das Escrituras, na providência divina e na ajuda dos irmãos. Cada um deles ajuda a nutrir o crescimento de cada nova criatura, tornando possível tornar-se mais parecido com Cristo. Em seus tratos diários, Deus manifesta a gentileza de um pai que ama muito seus filhos. A obra expiatória de Jesus tornou possível esse relacionamento. E nós o louvamos por isso. Nossos benefícios inestimáveis. Não somente Jesus proporcionou acesso a Deus, mas também se tornou acessível a nós. Há muitas maneiras pelas quais Jesus está envolvido em nossas vidas. Ele providencia nossa justificação. Romanos 5, 1 e 9. Ele é nossa cabeça que guia nossas decisões. Efésios 4, 15. Ele é nosso exemplo, estabelecendo um padrão a ser seguido. João 13, 15. Ele é nosso sumo sacerdote que compreende as lutas do caminho estreito. Hebreus 4, 15. Ele é nosso grande apóstolo e mestre que trouxe a verdade à luz.
Ele ensina doutrina pura e abre nossa mente para novas compreensões sobre Deus e seu plano. Hebreus 3:1. Ele é nosso pastor que cuida de nossas necessidades diárias, enfaixa nossas feridas e nos protege de predadores. João 10:14. Ele é o nosso noivo que nos ama e quer ser conosco. Ele deseja gerar um mundo de filhos com sua noiva. Mateus 25:1-10. Ele é nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que este, que um homem dê a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Esses benefícios espirituais têm atuação prática em nossa vida, mas para vê-los em ação precisamos ser mais conscientes através do estudo, aplicação prática de princípios piedosos e meditação sobre as experiências da vida. À medida que progredirmos, perceberemos ainda mais a interação de nosso Senhor. A esperança de vida. A vida é preciosa. Uma vantagem maravilhosa, que compensa nossas muitas provações, é a esperança que nosso Senhor providenciou. O apóstolo Paulo escreveu: Se nesta vida só temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais miseráveis. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias dos que dormiam. Assim como por um homem veio a morte, por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 19 e 22. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, tornou-se a primeira das primícias. Tornou-se a garantia de que outros o seguiriam. Isso significa que nossa ressurreição da morte é tão certa quanto Jesus ressuscitou. Se cremos em sua ressurreição, devemos crer com a mesma força que seremos ressuscitados da morte. A esperança de uma eternidade de vida muda as coisas para nós. Dá uma razão para suportar as dificuldades desta vida, e não apenas suportá-las, mas se alegrar nelas. Isso pode acontecer quando vemos o propósito em cada experiência. Algumas lições podem ser até simples, como aprender a esperar no Senhor, e saber que a paciência é muitas vezes fruto da fé. Na grande sabedoria de Deus, Ele sabe o efeito de cada experiência, e que seremos melhores por causa delas. Sua sabedoria planeja todas as bênçãos e provações desta vida. Ele é um pai amoroso que pensa no bem-estar de seus filhos e planeja maneiras de ajudá-los a crescer. Seu plano divino é o projeto para abençoar toda a sua criação. Isso significa uma esperança melhor para nós, porque Jesus se tornou nosso sacerdote pelo juramento de Deus. Outros homens foram sacerdotes sem qualquer garantia juramentada. Mas Jesus tem o juramento daquele que disse: O Senhor jura e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, e ele é, em virtude deste fato, o juramento de Deus, a garantia viva de um acordo melhor. Hebreus 7, 20 a 22. Phillips, tradução de 1965. A semente de Abraão. O texto citado diz que Jesus é uma garantia viva de um pacto melhor. Não há confirmação maior que o juramento de Deus manifestado na ressurreição de Jesus. Outra vantagem abençoada que Jesus nos concede é a promessa de fazer parte da semente que abençoará todas as famílias da terra. Gálatas 3, 29. Muitas vezes, olhamos para o mundo e sentimos grande empatia pelo sofrimento que vemos. Ficamos tristes por saber que milhões de pessoas vão para a cama com fome todas as noites. Os pobres e desabrigados têm sido grandemente injustiçados. O processo de morrer geralmente é uma terrível provação, pois a praga do pecado devastou a humanidade, mas o pacto abraâmico será o instrumento para remover o pecado e seus efeitos, purificando a humanidade. Os santos fiéis participarão na remoção desses fardos. É uma perspectiva grandiosa. Em Romanos 11, 27, Paulo acrescentou: Porque esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Estas palavras são uma garantia maravilhosa de que Deus se lembrará de sua promessa. O revelador acrescenta então algumas das palavras mais inspiradoras já escritas. Elas são o epítome do que a obra do reino realizará. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Também não haverá mais dor, pois as coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21, 4. Essa é a obra que Deus reservou para os consagrados.
Não há ocupação mais significativa a qual alguém possa ser associado. Não podemos resolver os problemas do mundo hoje, mas se nos mostrarmos fiéis, um trabalho alegre está por vir. Será então o momento de resolver todos os males sociais da sociedade, de curar o racismo e o ódio, de unir a família humana e de dar vida a uma raça moribunda. Tudo acontecerá porque Jesus foi fiel e ressuscitou à direita de Deus. 1 Pedro 3, 22. Significa que podemos participar na reconstrução deste mundo. Esse desejo deve arder no coração do povo do Senhor. Vantagem dos irmãos. Uma das ricas vantagens desta era é a fraternidade que existe entre os consagrados. Há uma certa simpatia entre aqueles que têm um desejo comum de servir a Deus e compreender as lutas do caminho estreito. Jesus sabia que o caminho estreito para a nova criação seria difícil. Alguns de seus pensamentos finais na terra foram para a igreja. Nas suas últimas horas aqui, ele orou pela unidade do corpo. Seu desejo era que todos fossem um como tu. Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também sejam um em nós. E a glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17, 21, 22. A unidade da igreja era uma preocupação vital para o Senhor. Ele queria que ela tivesse o que ele tinha com o Pai. Uma unidade de espírito que fosse tão próxima que eles pudessem ser considerados um. Era uma expectativa irrealista? Apesar de nossas imperfeições, lutar por essa unidade de espírito deve ser um dos objetivos de cada nova criatura. Isso pode ser o que Jesus quis dizer quando descreveu a glória que transmitiria à Igreja, um espírito de unidade nele. Uma oração final. Querido Pai, agradecemos por seus muitos presentes valiosos, por seu sacrifício amoroso e o de seu Filho querido. Nos alegramos com o exemplo dele e sua profunda devoção a Ti. Pedimos que ajude cada leitor a perceber o privilégio especial de ser chamado e a compartilhar o maravilhoso trabalho que está por vir. Ajude cada um a caminhar por esta vida, apreciando seus esforços e desejando se conformar à imagem de seu Filho. Ansiamos pelo trabalho de elevar este mundo e ensinar-lhes os princípios de retidão e amor. Ajude-nos a nunca perder o foco em seu plano e ser moldados à semelhança de seu Filho. Em nome de Jesus, amém.